Está feliz hoje? Sentiu frio hoje? Sim, né? A resposta é sim para tudo. Que bom que nós estamos na casa de Deus, né? Bem-vindo você também que está assistindo a gente pela internet. Nós temos uma outra igreja que assiste a gente pela internet a cada culto. Nos sábados chega a 800, às vezes 1000 pessoas que assistem a gente, né? E a gente recebe e-mails aí do Brasil inteiro de pessoas que acompanham nossos cultos aqui pela internet. Hoje é quarta-feira é culto de oração, quarta-feira é dia que você que trabalha aqui perto do centro fica aqui para adorar com a gente, né? Quarta-feira também é dia que você traz amigos seus para vir orar aqui com a gente. Quem trouxe um amigo para orar hoje? Quero ver. Olha aí que maravilha, né? Que coisa boa. Amém. Que bom que você veio. Que bom que todos vocês vieram, né? Hoje é um dia especial que nós devotamos à oração, a falar com Deus. E é por isso que nós ficamos contentes, porque aqui é a casa de Deus. E a palavra de Deus diz assim: o Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda voz. O Senhor nos chama para adoração, para estarmos diante da presença dele, para nos extasiarmos com a presença dele e para ouvirmos a voz dele falando conosco. E é isso que nós queremos nessa noite. Antes de nós abrirmos a palavra, quero convidar você a mais uma vez fechar os seus olhos e vamos orar. Deus e Pai, obrigado porque nós chegamos aqui, Senhor. Na nossa vida nada acontece por acaso. Queremos pedir ao Senhor que nos dê forças para colocarmos nossa vida nas suas mãos. E assim que o Senhor nos guie, abre, Senhor, nosso entendimento. À medida em que nós abrimos o coração e a mente para receber o Senhor em nós. Há pessoas aqui, Pai, que estão tristes, sobrecarregadas, outros desesperados, relacionamentos conturbados. Mas também muitos de nós estamos aqui alegres hoje, Pai, porque essa vida é assim, cheia de altos e baixos. Mas quando a gente entrega a vida nas suas mãos, a vida vale a pena. Fala conosco o que nós precisamos, Pai, mais uma vez, e nos dá a presença do seu Espírito, dos seus anjos, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia, Palavra de Deus, ou abrir seu celular, em Lucas capítulo 8. Se você olhar em Lucas capítulo 8, você vai ver um panorama. Primeiro, do verso 1 até o verso 21, Jesus conta parábolas, Jesus ensina. Jesus passou, na verdade, esse dia aqui todinho no meio do povo, ensinando. Aonde Jesus ia, iam muitas pessoas. As pessoas comprimiam Jesus. Eram multidões que cercavam Jesus e estavam sempre o apertando. Você imagina como seria hoje, não é? Não seria diferente. Porque as multidões sempre procuram aquilo que é do seu interesse. E Jesus trazia cura. Jesus usava a cura para fazer a sua obra, ou para colocar no coração e na mente das pessoas aquilo que realmente importa, que era a palavra de Deus. Ele queria ensinar para as pessoas qual era o caminho para a salvação, para a vida eterna e para ter uma vida aqui melhor, uma vida mais abundante. Lembra o que Jesus disse? Eu vim para que vocês tenham vida. Vamos falar comigo? Eu vim para que vocês tenham vida. E vida como? Vida em abundância, vida plena. Jesus disse isso. Então, ele estava falando não só da vida eterna, ele estava falando dessa vida também. Ele diz também uma outra coisa assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Em primeiro lugar, isso quer dizer que nós estamos presos de algum modo. Nós, seres humanos, estamos presos. Nós estamos presos a filosofias, a conceitos, nós estamos presos a um monte de ideias humanas e de teorias, e vamos vivendo a vida assim, em conceitos como o que acontece com a pessoa quando ela morre, o que eu devo fazer para me salvar, como eu posso agradar a Deus. Essas são coisas que desesperam as pessoas. Já prestou atenção nisso? Vamos pegar uma delas, a última que eu falei. O que eu posso fazer para agradar a Deus? Tem pessoas fazendo, por exemplo, promessas terríveis para tentar agradar a Deus. Fazem promessas e que envolvem um sofrimento depois, como se Deus fosse um ser assim: eu te dou, mas você vai ter que sofrer muito para ganhar. Não é? Deus não é assim. Então, assim, essas ideias, esses conceitos aprisionam a gente, aprisionam o ser humano. Por isso Jesus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade nos liberta, ela nos dá libertação, faz com que a gente tenha um entendimento da vida, e aí nós temos também uma vida mais abundante. Uma pessoa que, por exemplo, sofre de câncer, não é? Ela tem o fator genético, ela tem a doença, muitas vezes tem coisas que ela fez na sua alimentação, na sua vida, que prejudicaram, nem sempre é isso, né? Às vezes só o fator genético é muito importante, influencia nisso. A pessoa tem a doença, mas se ela conseguir ter fé em Deus, esperança, e não ficar estressada por causa da doença, esse já é um grande fator de cura. Mas quem é que consegue isso? Ou que percentual de pessoas consegue isso? Por isso que Jesus diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando eu coloco a minha vida na mão de Deus e deixo lá, confio nele, e aí eu sigo aquilo que ele ensinou, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu já entreguei minha vida na mão de Deus, e a doença vem para cima de mim, mesmo que ela me ameace de morte, ou que eu veja que a morte está próxima. Se eu coloquei na mão de Deus, Deus vai colocar uma paz na minha alma. E isso vai ser também um fator curativo. Muitas pessoas ficam doentes somente por causa do estresse, da preocupação. E sem dúvida, eu tenho acompanhado isso, e você sabe, você também tem acompanhado. Há pessoas que ficam doentes só porque têm medo de ficar doente. Coisa terrível. Esse é a influência da mente no nosso corpo, como é importante. Por isso Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. E à medida em que a gente conhece a Deus, Ele vai nos libertando, Ele vai nos dando condições de nós vivemos uma vida mais plena, mais abundante. Então as multidões cercavam Jesus, elas comprimiam Jesus. Por isso, algumas vezes Jesus tinha que sair para descansar. E aqui nós vemos um dia assim, exaustivo. E Jesus pedia para os discípulos sempre deixarem um barco à disposição. Não foram poucas as vezes em que Jesus subiu no barco e pediu para afastar o barco, a multidão ficava na praia e ele do barco pregava para as pessoas. Agora, dessa vez, Jesus pregou o dia inteiro e ele estava exausto, ele não tinha tido tempo nem para comer direito. E Jesus decide passar para o outro lado, para outra margem do lago. Quem vinha a Jesus eram as pessoas desesperadas, as pessoas doentes, eram as pessoas que carregavam fardos tremendos nos seus relacionamentos. Era diferente de hoje? Eram diferentes de hoje as pessoas daquela época? Não. Iguais. Iguaizinhas. Apesar de que hoje nós vivemos cada vez mais aglomerados em cidades grandes, não é? Cercados de cimento, de concreto, de asfalto. E Deus criou o homem para estar em contato direto com a natureza. Imagina, nós que temos em nosso corpo todas as características da terra, porque fomos feitos do barro,
e temos um pouco em nós, um pouco de fósforo, de ferro, de todos os elementos que tem na terra, tem no nosso corpo humano também. E é curativo ficar no meio da natureza, contemplar a natureza. Você já parou para pensar como é gostoso você ficar diante do mar? Hã? Eu amo ficar na frente do mar. Uma praia linda, assim. E às vezes a gente olha fotografias, né, do Caribe. Não muito tempo atrás eu fui fazer o casamento da filha de um amigo e ele mora num condomínio assim, que fica à beira da praia, e a gente foi caminhar. Aquilo, você ficou olhando para aquilo e diz assim: Senhor, eu queria morar nesse lugar aqui. Eu queria morar aqui. Então, já encomendei com Deus minha casa lá no céu, vai ser de frente para o mar. Assim, ó. Mas que coisa maravilhosa. Você poder todo dia correr na beira da praia, ali, para lá e para cá. Coisa linda. A brisa chegando assim, você caminhar e descalço e passando o seu pé dentro da água. E depois de correr, você entra dentro da água. Que coisa maravilhosa. Como é gostoso, como é lindo aquilo ali. Você olha o horizonte, está lá. É relaxante. É porque o nosso corpo tem um monte de água também no nosso corpo. Constituído na grande parte de água. E a gente tem prazer em olhar. E entrar na água então, que prazer. Para alguns de nós tem um consolozinho que é ficar um pouquinho mais de tempo no chuveiro, pensando: a conta vai vir mais cara. É ou não é? Olha só, nós ficamos limitados o tempo todo. Por isso o estresse, por isso depressão, os problemas da mente. Algumas pessoas trabalham o dia inteiro só fechado em quatro paredes, olhando para um computador, outros falando ao telefone. Essa é a vida do ser humano. E Deus criou o ser humano para estar em contato com a terra, com as coisas da natureza. Essas pessoas é que procuravam Jesus. Os seres humanos, iguaizinhos a nós. Alguns passando por dificuldades, outros buscando aquilo que Jesus falava. Mas eu fico olhando assim, quando a gente se reúne num culto de quarta-feira, o nosso pedido de oração, ele gira mais em torno dos pedidos de bênçãos espirituais ou materiais? O que você acha? Qual o pedido que você trouxe no coração hoje? Daqui a pouco nós vamos nos reunir em grupo. Seu pedido é espiritual ou é material? Agora deixa eu te perguntar. Se eu pedir, por exemplo, pela minha saúde, isso é material ou é espiritual? Hã? Isso é físico, é material. É material. Espiritual? É para que eu possa crescer espiritualmente. Puxa, eu queria entender melhor a Bíblia. Eu queria ter mais vontade de orar. Eu queria não me distrair tanto o dia inteiro. Porque de manhã eu faço um propósito na madrugada de que eu vou passar o dia inteiro com Deus. E durante o dia eu me distraio e esqueço de falar com Ele durante horas. Eu queria ficar mais ligado com Ele. E isso são pedidos espirituais. Eu queria que vocês orassem, que eu quero crescer espiritualmente e não estou conseguindo. Eu queria muito isso. Eu queria vencer alguns pecados que eu não consegui vencer ainda e que me derrotam, me colocam para baixo. Isso são pedidos espirituais. Você trouxe para cá hoje mais pedidos materiais ou espirituais? Estou esperando a resposta, não estou fazendo uma pergunta sem empurrar. É para vocês mesmos. Espiritual ou material? Os dois? Sabe, em geral, a gente faz 5 pedidos materiais e 1 espiritual. Eu queria pedir por esse que está doente, aquele que está doente, aquele que tem isso, outro que tem aquilo, pelo meu emprego. E aí, eu também queria pedir. E a gente se concentra nas coisas materiais. Fala com Deus o tempo todo a respeito dessas coisas. E essas coisas deixam a gente frustrado e desesperado algumas vezes. Frustrado, quando Deus não faz. Ou quando acontece o contrário. Deixa muita gente sem chão, perdida, desesperada. Essa semana eu fui visitar uma pessoa que está muito doente. Ele não frequenta essa igreja, não é nem da nossa religião. Para dizer a verdade, não frequenta igreja nenhuma. E eu fiquei surpreso, ele e a mãe dele.
Que maturidade espiritual. Diante de uma doença muito difícil, um câncer que está no pulmão e que já é metástase nos ossos. E ele diz assim: coloquei minha vida na mão de Deus. Deus é quem sabe. Eu confio nele. Não que ele vá me curar, mas de que ele vai fazer a vontade dele e que a vontade dele é o melhor para mim. Confio nisso. Uau, que coisa linda. Porque a maioria de nós, quando as coisas não acontecem quando nós queremos, nós nos desesperamos. Não é? E quando você se desespera, como é que fala com Deus? Tem que abrir o coração para Ele? Pode reclamar de Deus para Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Pode reclamar mesmo. Você podia dizer para Deus assim: Senhor, eu vou dizer um negócio para o Senhor. Sabe o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo que o Senhor não está fazendo nada por mim. Para mim parece que o Senhor está, sabe o quê? Dormindo. Acorda, Deus. Acorda, Deus. Por que o Senhor não acorda? Pode falar isso para Deus ou não? Sim, sim ou não? Sim. Eu quero que você me acompanhe num texto bíblico. Está aqui em Salmos, capítulo 44. Salmo 44. E deixa, agora já é tarde, né? Deixa o dedo lá em Lucas 8, que a gente vai voltar lá daqui a pouco. Olha como é que Davi começa esse salmo. Ele diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e estabeleceste os nossos pais, como oprimistes os povos e aos pais desta largueza, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória a Jacó. Está dizendo, nós ouvimos as coisas que o Senhor fez no passado. Eu ouvi, os meus pais, os meus avós contaram o que o Senhor fez no passado, como o Senhor agiu miraculosamente. É assim que a gente olha para os milagres de Jesus. Senhor, nós sabemos dos milagres que o Senhor fez lá no passado. Nós ouvimos contar. Como o Senhor curou o cego, o coxo, como o Senhor contou parábolas, como o Senhor tocou os leprosos e os restaurou. Nós ouvimos dos milagres que o Senhor fez. Olha agora o que ele diz, verso 9. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos puseste à vergonha, e já não saís mais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por despojo. Sabe o que Davi está falando? O Senhor fez no passado, mas agora nós não vemos o Senhor fazer. O que está acontecendo é o contrário. O Senhor curou o cego, o coxo, o aleijado, o Senhor curou os leprosos. Mas hoje, Senhor, meu joelho está calejado de pedir, o Senhor não faz nada. Dá a impressão que orar não adianta nada. Olha o que ele diz no 17. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Ele está dizendo, o pior de tudo, Deus, sabe o que é? É que a gente está cansado de ir na igreja. A gente não sai da igreja. Nós estamos lá em todos os cultos. Nós não abandonamos o Senhor. Sabe, Senhor, eu conheço um monte de gente que não quer nem saber do Senhor. Está aí fora. Nunca se interessou. Mas a vida deles é boa, é ótima. Mas a minha, eu que não abandonei o Senhor, eu não saí da igreja, olha o que está acontecendo comigo. Está acontecendo tudo isso, o Senhor parece que não está agindo, as coisas ruins acontecem para mim, e parece que o Senhor não faz nada. E eu nem saí da igreja. Aí ele diz, verso 22, mas por amor de ti, Senhor, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor,
Desperta, não nos rejeites para sempre. Uau! Davi mandou Deus acordar. Acorda. Porque o Senhor dorme. Deus, o Senhor está dormindo. Já sentiu Deus como se Deus estivesse dormindo na sua vida? Quem sabe você está sentindo isso hoje? Está cansado de pedir, a coisa não vai, não acontece. Deus está dormindo. Vamos voltar lá no Lucas 8. Verso 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Em outro livro da Bíblia, diz, em outro evangelho, eu não me lembro qual deles, mas diz assim: não te importa que pereçamos? Não te importa que pereçamos? Senhor, nós estamos morrendo, o Senhor não está fazendo nada. Está dormindo, acorda, Senhor. De novo, os discípulos que andavam com Jesus e que viam Jesus agindo. Vamos pensar um pouquinho. Só o fato de eu acordar cada dia é um tremendo milagre. Eu ouvia algumas pessoas dizerem isso, e até pastores, eu ficava pensando: mas que milagre tem nisso? Eu acordo todo dia. Pensa bem, quando você dorme, todo o seu corpo apaga, e ele fica numa função de stand-by. Todas as funções do corpo, elas diminuem, e você fica ali. Quando você entra no sono profundo, o tempo passa tão rápido, que se você estiver viajando, você acorda e diz: já estamos aqui? O tempo parou. É como se você tivesse morrido. E por que você acorda? O que acontece que você acorda? Como o corpo retoma todas as funções normais? É Deus quem dá o estalo para que tudo volte. Porque a ciência ainda não sabe nem explicar por quê. Não tem um fator determinante. Cada dia acontece um milagre, um estalo. A cada dia é o Senhor quem desperta você e que faz com que você retome todas as suas funções. E os discípulos que estavam acostumados a ver milagres, se você olhar para a sua vida e olhar para o passado, você vai se lembrar de quantas coisas Deus fez por você, de quantas vezes Ele livrou você de perigos, de quantas vezes Ele deu coisas especiais para você, para a sua família, para a sua vida. Acontece que nós muitas vezes ficamos como os discípulos movidos a milagre. Se Deus fez um milagre no passado, a gente acha que milagre tem prazo de validade, já está caducando, já está perdendo a validade. Era bom que Deus fizesse um milagre novo para eu acreditar de novo. E parece que quando o milagre ficou no passado, a fé da gente vai diminuindo, como se Deus tivesse deixado de existir. É só Deus nos dar a entender que Ele parou de atuar do jeito que nós queremos, para a gente descrer nele. Jesus tinha acabado de fazer um monte de milagres. Jesus tinha acabado de fazer milagres espetaculares. Os discípulos tinham visto Jesus ressuscitando mortos. Mas como ele dormiu, e naquele momento o mar se agitou. Sabe, não era uma coisa simples, né? A gente fica imaginando o que a gente vê talvez em figurinhas, mas Jesus tinha uma missão importante do outro lado. Ele ia encontrar lá um gadareno. Nós não vamos chegar nessa parte da história, porque não vai dar tempo. Mas Jesus estava indo para uma missão de salvação do outro lado. Ele ia salvar um interessado e toda uma cidade. Por isso Satanás tentou interromper Jesus. Imagina, Jesus num barquinho. Imagina que coisa tremenda, que oportunidade para Jesus morrer. E Satanás tentou isso. Uma tempestade tremenda, armada. Nuvens escuras, ondas altas.
E não dá nem para entender como é que o barco jogado de um lado para o outro, a ponto dos discípulos terem medo de morrer e Jesus não acordava. É ou não é? Muita água devia cair em cima de Jesus. As ondas deviam cair, a água devia bater e Jesus dormindo. Não dava para entender. Mas nem com esse tanto de água, nem com essa agitação toda, ele não acorda. Senhor, será que o Senhor não está vendo que nós estamos morrendo? Acontece que no momento seguinte, Jesus abre os olhos, estende a mão e ele só diz, o que diz aí a tua Bíblia? Acalma-te, aquieta-te. E tudo para. Aí eles caíram em si, sabe? É momento de cair em si. Mesmo que não aconteça nenhuma manifestação sobrenatural do poder de Deus, mesmo que Jesus não diga para você e para a sua vida agora, acalma-te, aquieta-te, mas Ele é o Senhor de tudo. Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele comanda tudo. Então é momento de sossegar, de acalmar, porque Ele conhece tudo. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele sabe o que é melhor para você. E a pergunta melhor para a gente fazer no momento que a gente está sofrendo é: Senhor, o que eu preciso aprender com essa lição? Eles ficarem envergonhados. A pergunta deles: assombro, perder a respiração. Quem é esse que até o vento e as ondas obedecem? Quem é esse? Que tremendo poder tem Jesus. Que tremendo poder tem Deus para comandar esse mundo todo, o universo inteiro. Se eu simplesmente confiar nele, de que ele está guiando a minha vida, eu vou me lembrar que ele fez a promessa. Antes dele ir embora, ele diz assim: eu estou indo embora, mas eu vou deixar para vocês o Consolador. E através dele eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesmo que você não sinta a presença dele, quando você estiver desesperado, abre os olhos assim: Senhor, o Senhor prometeu para mim que o Senhor estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, não estou sentindo, não estou vendo, mas eu sei, o Senhor está aqui. Está faltando fé para isso? Para acreditar nisso? Para tomar posse disso? Para entender isso? Então pede para Deus, porque Ele diz que Ele te dá até mesmo a fé para isso. Mas Ele está aqui hoje para dizer para você: eu estou com você. Está passando por problema, dificuldade? Estou com você. Está alegre? Estou com você também. Não esquece disso. Faz tempo que eu não faço milagre? Lembra dos que eu fiz. Eu estou com você, estou caminhando com você. Eu estou com você na sua escola, no seu trabalho. Estou quando você está chorando, estou quando você está indo. Eu estou a todo momento com você. Não esquece disso. Abre os olhos para enxergar. Eu estou com você. Se falta fé para isso, durante essa música que eu vou cantar agora, a música vai tocar, eu vou pedir para você abrir os seus ouvidos, os olhos, e conversar com Deus. Depositar na mão dele a sua vida e dizer: Senhor, opera em mim. Me ajuda a ter mais fé para eu entender que o Senhor está do meu lado. Pode pôr a música, por favor. Porque muitas vezes, quando eu não sinto o Senhor do meu lado, quando eu não sinto a sua presença, quando eu não sinto a sua atuação, eu fico desesperado. Então, Senhor, me dá fé para eu entender que o Senhor está aqui do meu lado, que o Senhor está me dirigindo, me guiando, está me sustentando. Mas pede com todas as suas forças, pede de toda a sua alma, de todo o seu coração, e ouve essas palavras dele: se amanhã você acordar e o sol não quiser se mostrar, eu estarei sempre aqui. E se as trevas te derem temor, quero dar o meu amor. Eu estarei
estarei sempre aqui. Sempre aqui estarei para ser sua calma, para dar paz à sua alma, e estarei sempre aqui. Se você estiver chorando, se ganhando, perdendo ou lutando, sou o seu Deus, estou sempre aqui. Eu continuo falando com você. Se amanhã você acordar e o futuro incerto for, eu estarei sempre aqui. Tão certo como é o sol nascer, o amor irá crescer. Eu estarei sempre aqui. Sempre aqui estará o meu ombro amigo, pois eu sempre serei seu abrigo, e estarei sempre aqui. Quando o tempo fizer nossa história e esse dia estiver na memória, eu vou cumprir. As promessas que eu fiz no dia em que dei a minha vida. Se você tiver em dúvida, lembra ainda, ele diz: eu estarei sempre aqui. E como o sol que sempre irá nascer, o amor sempre irá crescer. Eu estarei sempre aqui, sempre ao seu lado. Sempre aqui. Querido Deus, obrigado pela sua promessa. Obrigado porque o Senhor cumpre a sua promessa. Ajuda-nos, Senhor, mesmo quando não sentimos a sua presença, nos lembrarmos da promessa e das coisas que o Senhor já fez por nós, e entendemos que o Senhor seria incapaz de nos abandonar. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos caminhando, segurando na sua mão, e nos leva em segurança para casa, em nome de Jesus.